Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, né, o José Fernando Teixeira Júnior, né, ele que é filho, né, do Fernando, proprietário aí da farmácia do Vico, que infelizmente, né, Fernando, fechou as suas portas depois de 71 anos em funcionamento. E claro que deixou, não tenho certeza disso, muito boas histórias aqui para nossa cidade, né, também para nossa cidade de Irati. Fernando, já quero saber de você, para a gente iniciar essa conversa aqui, né, o porquê, né, do fechamento da farmácia depois desses 71 anos ajudando a escrever a história de Irati, Fernando. Boa tarde, seja bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Najuá, povo de Irati, região, meu amigo Ademar Betts, amigo de Grupo de Jovens Vagalumes, conhecido como Candinho. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. E a gente vem aqui só fazer um agradecimento, na verdade, para toda a população iratiense e região, que durante todos esses anos foram clientes, amigos e sempre prestigiaram a farmácia do Vico, que foi fundada no dia 2 de setembro de 1948 pelo meu avô, Laurival Teixeira, com mais 2 sócios, que era Paulo D'Alegrave e também Dalvino Correia. Meu avô, antes disso, trabalhava na farmácia Apolo, com o cunhado dele, que era Antônio Xavier da Silveira, e teve um convite do industrial Paulo D'Alegrave, e acabaram fundando a farmácia nessa data. Nesse dia era comemorado, tinha uma festa na igreja Nossa Senhora da Luz, e eles, para fazer a propaganda, distribuíram lápis de escrever para a população, anunciando a abertura da farmácia do Vico. E de lá para cá, depois disso, alguns anos foram se passando, meu pai acabou vindo trabalhar com meu avô, e ele, logo em seguida, compraram as partes do Dalvino Correia e também do Paulo D'Alegrave, no qual ficou muitos anos meu pai e meu avô. E depois, com o falecimento do meu avô, quando ele adoeceu, a minha mãe, já aposentada como professora, tornou-se sócia da farmácia do Vico e passou a ajudar meu pai na administração da empresa. Aí passou a ser um negócio mais familiar do que era antes. Ele sempre foi familiar, né? Sempre foi, no né? começo, não foram muitos anos, logo em seguida o meu pai já foi trabalhar, ele saiu das indústrias da Alegrave Moreira S.A. e foi trabalhar com o pai dele, e meu pai era formado em contabilidade, e fez uma proposta e comprou a parte, foram pagando e tornaram-se os 2 únicos sócios, trabalhando por muitos anos juntos, até meu avô adoecer. Aí meu pai assumiu definitivamente a propriedade da empresa e trouxe junto com ele a minha mãe, que estava aposentada como professora, como sócia, e para ajudar ele a administrar. E em consequência disso também montaram o Esquinas Lanches, que agora nesse mês de novembro vai completar 33 anos de funcionamento. Certo. Fernando, né, o seu avô, né, ele tinha um apelido, né, o seu Laurival Teixeira, ele tinha um apelido de Viquinho, é isso, né? Ou Vico, né? Perfeito. Né? De onde veio esse apelido aí? Olha, pelo que eu sei da história, são poucas coisas assim, que surgiu lá na infância do meu avô, ali pela região de Guaragi, que o meu avô é nascido no Guaragi, mas precisamente no Faxinal dos Capote. Depois ele veio embora para Irati, porque o pai dele veio ajudar a montar a serraria dos Gomes. A Casa da Cultura foi construída pelas mãos do meu avô, bisavô, avô do meu pai. Então, de lá para cá eles vieram, depois meu avô foi embora de Irati e acabou encontrando com a minha mãe, com a minha avó, Dona Teresa, em Botucatu, estado de São Paulo. Meu pai é nascido em Botucatu, no dia 7 de maio de 35. Aí meu avô casou, foi morar em Ribeirão Claro, de lá vieram para Irati, na qual ele foi trabalhar depois junto com o tio Antônio Xavier, e logo em seguida montou a sua farmácia. E o meu pai era novo quando veio para cá, não lembro direito se tinha 3, 5, 7 anos, e ele tem um bordão que ele diz assim: eu era pequeno, me trouxeram para Irati, não sabia voltar, fiquei.
está aqui até hoje. Hoje ele tem 84 anos. E eu tenho certeza que tem muito amor também pela cidade, né? Por tudo aquilo que a família construiu aqui, né? São praticamente mais de 80 anos, né? Morando na cidade de Irati, foram sempre bem acolhidos. Tanto é que todo o patrimônio que ele tem foi construído aqui com muito amor, com muito carinho. Participou, foi vereador da cidade na década de 70, no mandato de 69 a 73, substituindo, porque ele era suplente do vereador João Anciute Pessoa. E ele, logo no começo do mandato, assumiu a cadeira no lugar do João Anciute e foi vereador durante o mandato de 4 anos. E tem meu pai tem várias obras, participou de clubes, da sociedade. Então tem muitas coisas que meu pai também participou e fez, né? Seu Adão, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, casada? Tudo tranquilo. Esse bichinho aí tem história muito boa. O que o senhor tem para contar para nós aí? Quando eu era criança, aí para a década de 50 e pouco, 60 e pouco, o meu pai trabalhava em Maria Santa Terezinha, e a farmácia de confiança naquela época era a farmácia do Vico. Lembro dessa época. Era a farmácia do Vico e naquele tempo eles iam atender na casa, iam levar o remédio para você lá na casa. Dava uma dor de barriga, qualquer coisa, o empregado lá ia, né? Já chamava o Vico lá, o Vico ia lá, dava o remédio, dava injeção e pronto. O senhor recebeu bastante atendimento assim? Nossa vida, quando eu era criança, cada passo estava dando uma dor de barriga e já corria atrás e hoje eu estou com 71 anos de idade. E ele vendia, né, os medicamentos no famoso caderninho, né? O famoso fiado, né? Exato. Tinha muito disso aí, Fernando? Tinha. Existia muita fidelidade, eram outras épocas, né? E tinha várias pessoas, existiam convênios com algumas empresas. E além dessas empresas existia também o cadastro particular, que o cidadão vinha, fazia a compra, era anotado numa caderneta ou numa ficha, e no final do mês, começo de mês, o cidadão ia lá quitar a sua conta para começar uma conta nova. Aí já fechava tudo, ficava tudo dentro do crédito. Tudo certinho, sem problema nenhum, e era difícil alguém dar o calote ou alguém não pagar, né? A termo de manipulação, que na época da fundação, se manipulava muito, não existiam muitos medicamentos prontos. Então, os médicos faziam o receituário, a fórmula do medicamento, e você tinha que fazer a fórmula, né? Concretizar ela, fazer o medicamento e entregar para o cliente. Então, tinha que ter um controle, tinha que tomar muito cuidado para não confundir os nomes de medicamentos, os nomes dos sais, e você preparava a fórmula, né? Então, isso é uma coisa praticamente artesanal. Tanto é que está aqui, nós temos aqui uma balança de precisão que eu trouxe, que existiam fora esta balança, mais 2 balanças de precisão. Esta aqui era a mais precisa, porque ela pesa até microgramas. E como existia os encapsulados, tem um outro aparelho aqui que era um aparelho para fazer pílulas. Eu gostaria que você descrevesse para nós, e nós temos, claro, as nossas redes sociais, mas para quem está no rádio, né, quem está nos ouvindo, né, como é que é essa balança, né? Vou começar por essa balança de precisão aí, que já que você citou primeiro, como é que ela foi formada, né? De que maneira que ela é? Ela é uma balança em bronze, né? São 2 pratos, no qual num prato você protege com papel de seda, e do outro lado também costuma se proteger com papel de seda, onde você põe o peso. E ali você tinha que saber equacionar para poder fazer a fórmula, né? Cumprir com a fórmula que o médico tinha, e fazer as misturas. E depois disso, o que tivesse pronto, você envidrava os líquidos em vidro mesmo, não era frasco plástico, e era usado com rolha. Depois fazia um trabalho artesanal com a seda para lacrar o vidro e entregar para o cliente. Você trabalhava nela dentro dessa cápsula de vidro. Dentro. Você abre essa porta, a porta da frente aqui. Isso. Você abre ela,
levanta ela, ela fica sempre no chão, depois no ato de você utilizar, você suspende ela e regula o equilíbrio para poder pesar os sais, né? Aí dentro da cápsula mesmo fazer esse trabalho todo. Não tira daqui, isso aqui ela é original assim mesmo. E esse outro equipamento que você estava falando também? Isso aqui era para fazer pílulas. Parece mais ou menos assim uma tábua, mas... É uma tábua que na verdade né? ela tem umas estrias aqui, no qual isso aqui é um cortador. Certo. Então você fazia a massa na pílula como se estivesse fazendo um nhoque. Então você fazia uma massa fina e ao mesmo tempo que você usava esse equipamento para cortar, você usava também para fazer as bolinhas e na qual você passava uma espécie de uma farinha, que era óxido de zinco, para que elas não grudassem e depois para você empacotá-las no recipiente adequado para depois ser entregue ao cliente. Colocava-se rótulo, o médico que fez a receita, colocava-se a forma e entregava para os clientes. Era muito difícil de se fazer um medicamento como esse aí, Fernando? Não é difícil, desde que você tenha atenção, que você tenha vontade, que você tenha consciência do que você está fazendo, porque você não pode errar. Se você errar, é complicado. Então, você tinha que ter muita atenção na hora de fazer uma fórmula. Então, a gente nunca se fazia uma fórmula sozinho. O meu avô sempre estava junto, ou o meu pai, sempre estavam junto, acompanhando, ou eles fazendo e a gente assistindo para aprender a fazer. Mas eles sempre faziam e a gente ficava ali como um ajudante, e era eles que punham a mão na massa. Eles é que faziam. E nós acompanhávamos como ajudantes, como assistente. É um trabalho bem artesanal. Olha, é gostoso de lembrar, dá saudades. Infelizmente hoje não se faz mais, as evoluções aí mudaram bastante e tal, então acabou ficando no esquecimento e ficou só a memória mesmo, né? E a gente preservou isso até hoje, até o fechamento. A gente ainda estava preservando, nós tínhamos um laboratório lá e até nos dias de hoje. Da tua lembrança, Fernando, você tem alguma memória, né, de alguma fórmula que possa ter saído errado, algo nesse sentido aí, ou não tem lembrança disso? Olha, era muito difícil, porque a concentração era muito grande e meu pai, tanto meu pai como o meu avô, eles eram muito perfeccionistas, principalmente na hora de mexer com manipulação. Não podia ter erro, porque primeiro que dava prejuízo, segundo, você estava fazendo um medicamento com um ser humano. Então a tua dedicação tinha que ser total, integral e não podia haver erro, porque você não ia descobrir se houve erro ou não. Certo? Porque você terminava de manipular, encapsulava ou envidrava e logo em seguida, mais ou menos, às vezes tinha um horário mais ou menos marcado para o cliente vir buscar, então não tinha como você conferir. Hoje existem várias formas de você conferir se o medicamento está de acordo com a sua fórmula ou não, na época não. Então não podia haver. E aqui eu trouxe aqui uma relíquia, que é um disco de metal, com as propagandas de rádio da farmácia do Vico e também uma faixa desse disco o anúncio do plantão da farmácia do Vico. Na época os plantões eram semanais, cada farmácia fazia uma semana de plantão, né? Então existia esse disco, é um disco de metal muito antigo, da década de 70, e a gente tem guardado até hoje. São coisas que ficam para a história, né, Fernando, também, né? Da família, tudo registro, né? Tudo isso marca épocas, porque que nem eu, dos filhos, dos netos, né, do vô Vico, eu fui o que mais trabalhou na farmácia. Mas as outras duas irmãs também, minha irmã Josiane trabalhou na farmácia do Vico, a minha irmã Joseli também, e eu fiquei muito mais tempo, né? Elas foram estudar, foram trabalhar, fazer faculdade em Curitiba, uma fez biologia, outra fez engenharia em Ponta Grossa, e eu continuei trabalhando. Eu fui fazer faculdade mais tarde, fiz faculdade de Direito, e hoje eu moro em Ponta Grossa. Eu comecei a trabalhar na farmácia, eu tinha 8 anos de idade, quando deu a gripe espanhola. E naquela época aplicava-se muita injeção, e meu pai me levou para a farmácia para ajudar a lavar seringas, porque era muita gente, foi uma epidemia, né? E ali eu comecei lavando seringa, depois fui ajudar na parte do laboratório,
que na época fazia-se muita manipulação. Meu avô tinha uma paciência de ensinar. E ali eu comecei com 8 anos, fui indo. Com 9 anos apliquei a primeira injeção no músculo. E com 11 anos apliquei a primeira injeção na veia. E fui ficando, depois nós tivemos mais 2 farmácias fora a farmácia do Vico, uma em Fernandes Pinheiro, que foi fundada na década de 70, 80, que não ficou muito tempo devido ao pouco movimento, e depois Inácio Martins, que foi fundada em 1968, e eu também morei quase 15 anos em Inácio Martins, trabalhando na farmácia, depois voltei a Irati em começo de 95. Então, eu parei de trabalhar na farmácia com 42 anos. A dona Neuci, ela está dizendo aqui, né? Ela está dizendo aqui o seguinte, ó, ela disse que a mãe dela comprava homeopatia que só tinha na farmácia do Vico. Né? Ela disse que a família, né? A família era freguês de muitos anos e ela tinha medo, né? Porque vem aqui aquela história que nós perguntamos aí no começo. A história da bengala. Ela diz aqui que a dona Neuci está dizendo aqui que ela morria de medo da bengala, né, do seu Vico. Ela disse que tinha 8 anos na época, agora tem já os seus 64 anos, é nosso ouvinte lá do Rio Bonito, e agora eu já emendo aqui, eu quero saber dessa história da bengala. Essa história, a bengala é o seguinte, ela existe até hoje, essa bengala, está guardada, está no posto do meu pai, mas a história é a seguinte, essa bengala, o meu avô era uma pessoa muito animada, uma pessoa muito dinâmica e muito brincalhão. Meu avô era uma pessoa que vivia de bem com a vida. E essa bengala era uma bengala de madeira. Oi. E essa bengala, dentro dela, existe uma espada. E muitas vezes ele brincava com as pessoas. E ele levava a bengala. E a pessoa segurava na bengala e ele puxava só até um pedaço para mostrar que existia uma... Então, a pessoa tomava um susto. O que é isso, irmã? E tá aí a bengala para contar, para a gente mostrar, para não duvidarem, né? Então ele brincava muito, mas não que ele agredisse alguém, quando ele fazia por brincadeira. Existem, se sair aí perguntar do Vico, da farmácia, existem inúmeras histórias dele. Ele era uma pessoa fantástica, era uma figura, era uma pessoa muito alegre, muito brincalhona. E são histórias. Então aí na rua tem muita gente que pode contar. E emociona, né? Tem a extinta impressora Martins, né? Que não existe mais, conhecida ali Martins, e a gente trabalhou lá no tempo de garota dele. Já, né? Desde impressora Martins. Lá, impressora Martins. Em uma certa ocasião, um amigo meu que deve estar na sintonia agora, não vou falar o nome dele, deu um vidrinho e um outro garotinho entrou trabalhar lá. Ele falou, lá, correndo agora, lá na farmácia do Vico, peça esse vidrinho cheio de oxigênio, mas até a boca. E o garoto foi lá. O homem, teu avô, pegou aquela bengala assim, jogou em cima, já chegou branco na grande. Pensa o corridão que denou com essa bengala. Também o que o outro mandou comprar, né? Oxigênio. Essa história eu não esqueci até hoje. Vidrinho de oxigênio, mas cheio. Pelo jeito, esse casinho era você, né, Ademar? Não, eu já era mais adulto aquela época. Ah, é? Mas poderia ser eu, né? Mas se fosse um pouco antes, poderia ser eu. São histórias, né, Fernando, que ficam aí para emocionar, né? Tem várias histórias, tem muitas histórias por aí do meu avô, tem histórias do meu pai. E tá aí a história para contar, quem é a gente, quem a gente foi. E a gente só fica triste, porque a gente não pôde dar continuidade. Porque cada um seguiu um ramo, cada um seguiu a sua trajetória e ninguém ficou acompanhando. E a nossa farmácia, ela sempre foi... Eu digo assim, que a farmácia do Vico, hoje, talvez uma das mais antigas do Paraná em funcionamento dentro da mesma família. Tá? O número de registro dela no Conselho Regional de Farmácia é 261. Então, ela continuou sendo farmácia. Hoje em dia, a farmácia, você chega numa farmácia, tem bijuteria, tem bastante cosméticos, ela diversificou bastante. A farmácia antiga não, ela tinha perfumaria, material de higiene e medicamentos. Uma época começaram a se vender bijuterias e brincos, proibiram. Então a farmácia do Vico, ela sempre foi farmácia. Eu digo assim, farmácia com PH. Farmácia do Vico, infelizmente, a partir de agora, já do mês passado, não existe mais, fechamos.
Mas a gente tem no coração, vai guardar no coração, na nossa memória, o carinho dessa população de Irati, que Irati tem uma coisa ímpar. Irati é uma cidade muito acolhedora, tem um povo muito bom que mora aqui dentro. E é um povo que é muito acolhedor. E a gente só tem a agradecer a cada amigo, a cada cliente, a cada pessoa que um dia passou, nem que for comprar um envelope de melhoral, de aspirina, de cibalena, ou pagar uma conta de luz, ou pagar uma conta de água. Para nós foi um prazer imenso atender todos, sem demagogia, sempre com carinho, com dedicação e com amor a cada um que esteve lá.